Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Eu sou Guilherme Bertipaglia, mediador profissional de conflitos, instrutor e formador de instrutores em mediação pelo Conselho Nacional de Justiça, professor em diversas instituições que tratam sobre negociação e mediação de conflitos e disputas. Tenho uma atuação especializada na área de família, conflitos familiares e também disputa de sócios. Te dou as boas-vindas para esse vídeo em que eu vou te apresentar basicamente como é a estrutura de um procedimento de mediação de conflitos. Para isso eu tomei nota de alguns pontos aqui que vou compartilhar com você. O primeiro ponto importante que você deve saber é que a mediação é um procedimento informal. Informal porque a gente não tem as formalidades tradicionais de uma audiência de instrução, por exemplo, como se vê dentro da estrutura do Poder Judiciário. Um outro ponto importante é que o mediador ele tem o dever de atuar de maneira imparcial. E se aplica aos mediadores os mesmos motivos de impedimento de suspeição que se aplicam aos magistrados. Um outro ponto importante é que o mediador ele não tem poder de decisão ali naquele espaço de conversa. A função dele é funcionar, é atuar como um facilitador na construção de soluções e de soluções consensuais, zelando sempre pela autonomia da vontade dos participantes, zelando sempre para que a vontade dos participantes seja colocada de fato ali na mesa, naquele espaço de trabalho. Um outro ponto importante, que gosto sempre de comentar, é que é fundamental que você, participante, ou a pessoa que você vai acompanhar num procedimento de mediação, adote uma visão prospectiva, ou seja, daqui para frente. De que modo daqui para frente a gente vai tratar essa situação, vai lidar com isso, uma vez que não é possível mudar os fatos do passado. A gente pode mudar como a gente percebe, vive, sente, experimenta o que a gente passou. Mas os fatos do passado, eles não são passíveis de mudança. E a mediação ela se apresenta também para trabalhar de maneira prospectiva as questões que a gente tem para trabalhar ali. Um outro ponto que para mim é muito caro no procedimento de mediação é a confidencialidade e sigilo. E a confidencialidade e sigilo está esculpida lá no artigo 30 da Lei 3.140, que é a lei que regula o procedimento de mediação. Então, o mediador, assim como os participantes do procedimento, o mediador está impedido de ser testemunha daquilo que aconteceu, das conversas que aconteceram ali, do que foi levado, de eventuais propostas feitas dentro do procedimento de mediação. E essa confidencialidade, esse sigilo, é uma regra do procedimento. Existem algumas exceções, como por exemplo naqueles casos de uma informação de um crime de ação pública, ou naqueles casos em que as partes, por exemplo, resolvem que aquela conversa, aquela parte, aquela fração da conversa não seja confidencial e sigilosa. O que é muito comum em alguns casos, isso acontece em alguns casos, como por exemplo quando você tem que levar a informação para um conselho deliberativo, para um conselho consultivo, ou para alguém que vai auxiliar essas pessoas nas tomadas de decisões, e aí, por vezes as pessoas resolvem relativizar a confidencialidade e trazer essas informações como regra para um termo de mediação. Algumas expectativas que um mediador tem para a sessão de mediação é que as pessoas possam trabalhar de maneira conjunta para tentar alcançar uma solução que atenda aos interesses, às necessidades, à realidade dos envolvidos ali naquele cenário. Um outro ponto importante é cuidar do direito de ouvir e ser ouvido. E para isso, evitar as interrupções costuma funcionar bem também, costuma ser bastante produtivo. Além disso, um outro ponto importante é que as pessoas tragam para a mesa e tragam para o mediador, ou se eventualmente estiverem à vontade, para o mediador e para outra parte, para o outro lado ou para os outros lados, informações que elas entendam que são relevantes para a construção efetiva de uma solução, para o deslinde da questão. Por vezes a função do mediador é auxiliar as pessoas a desfazer alguns nós na comunicação que foi feita ao longo do tempo, transformar, por vezes, uma comunicação improdutiva numa comunicação produtiva que acontece através do mediador. E para isso também é possível que o mediador se reúna individualmente com cada uma das partes. Em alguns casos de conflitos mais acirrados, de relações mais tensas, é muito comum que o mediador tenha reuniões individuais com um dos participantes e reuniões individuais com outro participante, justamente para evitar aquela escalada do conflito que costuma acontecer nas dinâmicas comunicacionais. Você certamente já experimentou ou já viu uma situação que a comunicação vai estressando, o tom de voz vai aumentando, ou muitas vezes uma das pessoas tende a fazer ataques a outra pessoa, e aí o fato de o mediador estar conversando nessas reuniões individuais, sessões individuais com cada um dos participantes,
também contribui para que isso eventualmente deixe de acontecer e os trabalhos se tornem mais produtivos. Eu, por exemplo, já atuei em diversos casos complexos que nós trabalhamos a maior parte das sessões em reuniões individuais e isso foi o que permitiu com que aquele conflito, aquela disputa caminhasse bem para uma solução. Um outro ponto importante e que sempre recomendo aos advogados que atuam no procedimento é que eles alinhem, inclusive, os seus honorários com os seus clientes, amoldados para aquela realidade da negociação, da mediação, para aquele espaço, para aquele contexto, uma vez que a mediação ela tem características diferentes de um processo judicial e deve ser respeitado naturalmente o Código de Ética e Disciplina da Advocacia e também o Estatuto da Advocacia. Um outro ponto bastante importante, que gosto sempre de dividir, é que ao longo dos encontros a gente vai alinhar quanto tempo mais ou menos a gente tem programado ali para que os participantes se organizem e para que possam se programar dentro da sua agenda. Então, dedicar um tempo para esse encontro, para essa reunião, é bastante importante e isso geralmente é alinhado antes da reunião, antes da data, seja pela Secretaria da Câmara, seja diretamente pelo mediador, enfim, seja pelo órgão que está cuidando disso. Bem, esses são os pontos que entendo que são essenciais. Eventualmente o mediador pode pedir algum complemento de documento. Lembre sempre de estar com um documento de identidade oficial, seja uma carteira de habilitação, um RG, enfim, um documento oficial com foto, para que a sua qualificação possa ser feita nesse encontro. Se ficou alguma dúvida com relação a basicamente essa grande estrutura do procedimento, fique à vontade para deixar aqui nos comentários ou para poder mandar uma mensagem. Esse vídeo está sendo disponibilizado para você para te dar as boas-vindas e para dizer que eu te espero no nosso encontro de mediação, assim que a gente tiver a oportunidade de conversar sobre aquilo que eu sei que é caro, que é importante para você. Eu sou Guilherme Bertipaglia e eu te encontro então na nossa próxima sessão ou no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!